Senhor, irmãos, missionária Karen, desejo um excelente dia para vocês, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de estar aqui mais um dia compartilhando uma palavra com vocês, que está no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, cujo título é Exortação à Unidade. Essa Bíblia que eu estou utilizando é a Nova Almeida Atualizada. Gostaria até de corrigir, porque eu falei Nova Linguagem de hoje nas outras lives, mas não é. É a Nova Almeida Atualizada. E aí vou ler o capítulo para vocês. Versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Será que Cristo... versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Amém? Então, do versículo 10 até o 13, depois eu vou colocar na live para vocês. E aqui, irmãos, Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele estava na cidade de Éfeso. E ele escreveu essa carta para orientar, para advertir os cristãos da cidade de Coríntios sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja. A igreja de Coríntios tinha muitos problemas, mas eu quero relatar depois de outras lives com vocês. Mas um dos problemas era a divisão que estava tendo na igreja. Por quê? Coríntios era uma cidade portuária. Em uma cidade portuária, ela vinha várias pessoas de diversas partes do mundo para a cidade de Coríntios. E era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica. E isso proporcionava que pessoas fossem lá visitar a cidade. Tinha vários viajantes e dentre eles haviam vários oradores profissionais, que hoje a gente poderia chamar de coaches, palestrantes, como tem hoje em dia. Além dos pregadores, tem palestrantes que eles falam sobre diversas coisas, dão palestras sobre diversos assuntos. E na cidade de Coríntios, por ser uma cidade rica, próspera, tinha isso na cidade. Ela era atraída por esses oradores. Ela fazia parte da Grécia, Coríntios. E os gregos valorizavam muito a sabedoria. Então tinha vários oradores excepcionais. E eles tinham uma oratória vibrante que cativava as pessoas. Eles cobravam esses discursos. E eles apareciam em vários salões de Coríntios. E quando foi fundada a igreja de Coríntios, trouxe essa cultura para dentro da igreja, de valorizar oradores. E o que aconteceu dentro da igreja de Coríntios? Alguns gostavam mais de Cefas. Me faltou aqui nem um branco da palavra, que significava Pedro. Outros gostavam mais de Apolo. Apolo era um companheiro de Paulo, era um pregador, e ele tinha esse dom de ter essa oratória excepcional. Então alguns gostavam dele, outros gostavam de Paulo. E o que acontece? Isso criou várias divisões dentro da igreja, porque ninguém mais estava com o objetivo de ir lá para ouvir a pregação da palavra, que era Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E isso não estava mais, o objetivo principal não era mais esse. O objetivo principal dentro da igreja de Coríntios era ouvir Paulo, ouvir Cefas, que era Pedro, ouvir Apolo. E isso causou uma divisão dentro da igreja. E nós sabemos que a divisão não é de Deus, a divisão do diabo, do inimigo. E qual que é a estratégia do inimigo? Dividir para separar.
E qual que era a estratégia do inimigo na igreja de Coríntios? Era dividir essas pessoas e criar uma igreja do Apolo, uma igreja de Cefas, uma igreja de Paulo. Só que o que foi tão maravilhoso que esses pregadores eram realmente homens de Deus e não se deixaram se levar por isso. E eles não se dividiram, mas Deus usou Paulo para pregar para a igreja que não poderia ser dividida. A estratégia do inimigo era criar uma igreja de igrejas separadas e desviar o propósito principal, que era o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o inimigo não teve êxito, porque Paulo, Cefas, que era Pedro, Paulo, continuaram firmes, pregando o Evangelho de Cristo, e não dividiram a igreja. E Paulo orienta o povo, através dos Coríntios, que nós não podemos dividir a igreja não pode ser dividida. E essa mensagem que eu quero deixar aqui, gente, principal, é que no mundo espiritual, para o céu, não há divisões de igrejas. Para Deus, nós somos um povo só, uma igreja só, a igreja de Cristo. E as divisões das igrejas, Deus é tão perfeito, maravilhoso, sábio, e na sua infinita perfeição, permitiu que aqui na Terra fossem criadas diversas denominações. Porque tem igrejas que valorizam mais o estudo, e aí tem pessoas que se identificam mais na parte de estudo, vão para essas igrejas. Tem igrejas que o objetivo principal é as missões, e você às vezes tem um chamado missionário, você vai para essas igrejas. Tem igrejas que são mais fervorosas, e talvez você goste do culto mais fervoroso, mais acaloroso. Tem até gente que fala que tem igreja muito barulhenta. Não é barulhenta, é o fervor, é o alarido de Deus. Nós nunca devemos usar essa palavra que a igreja de Cristo é barulhenta. Não é. Não, Deus não é barulho, é o alarido, o fervor do Senhor. Então, de repente, você não gosta de uma igreja fervorosa, mas você tem que respeitar. E talvez você quer uma igreja mais calma. Então, por isso que houve as divisões da igreja. Mas nós somos um povo só. Nós somos a igreja de Cristo. E quando Deus vir arrebatar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele não vai arrebatar a igreja A, a igreja B e a igreja C. Ele vai arrebatar a igreja de Cristo. Na verdade, Ele vai arrebatar o povo de Cristo. E nós somos um povo só. Só uma unidade. Então que nós vamos meditar nessa palavra essa manhã. E que venhamos trabalhar, orar em conjunto. Em prol do Evangelho. Em prol do reino de Deus. Porque nós, como estamos unidos, nós crescemos. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa orar essa manhã. Continue orando pelo povo do Rio Grande do Sul. E, se possível, contribua. Seja com alimentos, seja com dinheiro. Contribui e ora para esse povo que eles estão precisando de nós. Deus abençoe vocês e fique com Deus.